Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa aonde flui o amor. Só o Senhor é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, igreja. Os irmãos abrem a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 14 e versículo 15, 2 versículos. Eu vou contar até 3, como nós costumamos fazer, e os irmãos vão ler o versículo 14 e o 15 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque você me persegue, não adianta lutar contra. Só isso, meus irmãos. Lê o 15 também. Eu, Jesus, a quem tu persegue. Amém. Coloca a mão no coração, uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui. A tua palavra que é fiel, a tua palavra que é inerrante, a tua palavra que é verdadeira, Pai. Enche os nossos corações da tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Fala com a igreja. Nós precisamos da tua palavra na nossa vida. É a minha oração, que eu creio no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu recebi o convite hoje, né, para ministrar, mas nós sempre tem que estar com o coração voltado na palavra de Deus. Isso é importante para nós cristãos, sempre estar atento, não é? Mas o Senhor tocou no meu coração esse texto, e eu quero compartilhar com vocês, vou ser breve, e eu creio que Deus tem algo para nós aqui, dentro desse texto bíblico, para a nossa fé ser acrescentada no Senhor. Saulo, quem era Saulo? Um judeu, da tribo de Benjamim. O nome Saulo era chamado pelo judeu. O nome Paulo era chamado pelos romanos. A gente começa no Evangelho, né, igreja?
É lógico que aqui não é um curso teológico nesse momento, uma aula, mas só para nós, a título aqui de enriquecer. E a gente cresce no Evangelho, no começo, e, Deus trocou o nome, não é? Mas, bem na verdade, era a forma de, por exemplo, meu nome é João, em inglês é John, em espanhol é Juan, é o mesmo nome, não é assim, meus irmãos? Bonito, né? É mais ou menos por aí. Então, para o judeu era Saulo, para os romanos era Paulo, porque Saulo tinha dupla cidadania. E esse homem, meus irmãos, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um homem de muito prestígio na época. E Saulo era zeloso com o fariseísmo, com a lei mosaica. Pensa num homem zeloso, pensa num homem que lutava por aquilo que ele tinha aprendido. E diante desse contexto, meus irmãos, surgiu seguidores de Cristo, seguidores de Jesus de Nazaré. E para Paulo era uma seita, algo herege para ele, porque ele cria naquilo que ele havia aprendido, naquilo que ele tinha aprendido. O judeu, ele pega o seu filhinho com 6 anos de idade, ensina para ele uma profissão. Por exemplo, no caso de Paulo, ele fazia tenda. É tenda, não é contenda, né, meus irmãos? Paulo era tendeiro, não contendeiro, não confunda. E ele tinha, meus irmãos, essa profissão. Todo judeu, isso é cultural, é a cultura do povo judeu. Então era um menino que foi estudar, um menino que tinha tudo ali, usufruía de tudo que a cultura do judeu oferecia, ele usufruía. E ele cresceu nisso. Agora você imagina o quanto isso era enraizado, esses conhecimentos, esses estudos, esses princípios para Paulo no coração dele, para Saulo. Imagina o quanto isso era forte para ele. E a Bíblia Sagrada nos afirma que Paulo, ele até mesmo nessas questões de perseguição contra os seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, ele consentiu com a morte de Estevão. O que é consentir? A Bíblia Sagrada vai nos fazer entender que Paulo era membro do Sinédrio, e quando algum seguidor de Cristo era apanhado, era pego, estava prestes a morrer, Saulo, ele dava o seu voto contra esse seguidor de Cristo. Então ele consentia, ele participava da morte dos seguidores de Jesus. E quando nós vamos ler os textos bíblicos, meus irmãos, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 13, Gálatas capítulo 1, versículo 23, nós vamos ver o quanto esse homem tinha uma mentalidade ruim a respeito dos seguidores de Jesus. Ele era uma pessoa, meu irmão, que queria destruir a fé desses homens. Ele era uma pessoa que assolava esses cristãos. Ele era uma pessoa que queria o mal daquele povo que servia a Jesus. Se nós for trazer um pouquinho para a nossa atualidade, veja bem, igreja, eu falo muitas das vezes de preconceito. O que é preconceito? O pré é antes do conceito, ou seja, antes de você ter o conceito, antes de você saber, você já pré-julga, você tem o preconceito daquela pessoa, até mesmo antes de conhecer aquela pessoa. Isso é preconceito. O que nós mais vivemos na nossa atualidade é preconceito contra cristão. E muitas das vezes isso não é falado. Temos que falar do racismo? Temos que falar. Temos que falar do bullying? Temos que falar. Tudo isso é algo que
magoa pessoas, ofende pessoas, e não foi para isso que Deus nos escolheu, para ofender pessoas, para magoar pessoas. Muito pelo contrário, Deus nos escolheu para que nós possamos ser o sal, a luz. Para isso que Deus nos escolheu. Mas na nossa atualidade, o preconceito contra nós que seguimos a Cristo, que servimos o Senhor, é muito grande. E muitas das vezes nós se calamos, muitas das vezes nós não conseguimos propagar o Evangelho da maneira que o Senhor quer. Por quê? Em vez de ter pessoas para facilitar, vai sempre aparecer pessoas para assolar. Sempre vai aparecer pessoas para querer complicar a vida do cristão. É o que Paulo fazia aqui. Ele queria complicar a vida daqueles servos de Deus. Ele era cruel, meus irmãos, que até mesmo cerrava alguns no cárcere. Entrava nas casas deles, arrastavam eles para fora. Era um homem ruim, era um homem violento, era um homem mau. Só que, diante desse contexto que eu estou dizendo aos irmãos, quando nós chegamos no capítulo 9 de Atos Apóstolos, nós vamos ver esse homem pegando autorizações com os principais da sinagoga, carta, e ele parte para o caminho de Damasco. E a Bíblia Sagrada vai nos afirmar, igreja, que no caminho de Damasco, algumas pessoas, a Bíblia diz que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus intervém e vai ao encontro de Saulo de Tarso. Vai ao encontro desse homem. Preste atenção, meus irmãos. O que Deus faz, eu senti no meu coração. Quantos de nós que está aqui nessa noite era pessoas ruins? Por exemplo, no caso do irmão João, eu era usuário de droga, era viciado no tabaco, no cigarro. Comecei a fumar com 11 anos, 12 anos de idade. Até 2008 eu era viciado, não é? Mas percebe, igreja, que Jesus tocou o meu coração. Jesus falava ao meu coração: abandona tudo, deixa tudo. Jesus sempre falava. Eu conheci o Evangelho desde que eu nasci, mas eu me converti nesse período que Deus falou comigo. Deus começou a falar: abandona tudo. E foi o que eu fiz, meus irmãos. Dia 22 de dezembro de 2008, eu fui para a igreja. 22 de dezembro de 2008, bem no final do ano. Olha a prova. E no final do culto, eu fui para a frente do altar e falei para o pastor daquela igreja: ora por mim. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou por mim. Naquele dia, algo tremendo invadiu meu coração. Algo tremendo invadiu a minha vida. E eu saí daquele culto, da hora que eu pisei, saí daquele culto leve, com o coração ali alegre, uma alegria imensa sobre o meu coração. Daquele dia em diante, meus irmãos, eu nunca mais usei droga nenhuma. Eu nunca mais fiz uso de cigarros, do tabaco. Deus me libertou na hora, para a glória de Deus, o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Deus foi ao meu encontro. Eu fiz a minha parte, fui para a igreja, embora eu conheci o Evangelho, fui bastante resistente, mas o Senhor tocou a minha vida, que aquele dia eu não resisti, entreguei minha vida para o Senhor até hoje, para a glória do nome dEle. E Paulo está aqui, diante da presença de Deus, um esplendor de uma luz aparece ali naquele momento, e a Bíblia Sagrada fala que aqueles homens que estavam com Paulo ficaram emudecidos, e só ouviam uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Note bem, meu irmão, tem algo para nós observar aqui. Paulo estava perseguindo o quê? Os seguidores de Cristo. Paulo estava perseguindo os crentes. Mas Jesus, ele enfatiza aqui, dizendo: por que tu me persegue? Mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, Jesus
Ele nos escolhe. Jesus, Ele nos salva. Jesus, Ele entra, Ele habita no nosso coração. A partir dali, Jesus, Ele toma conta da nossa vida. E a nossa luta, a nossa prova, a nossa perseguição, Ele sente também. É isso que eu entendo aqui quando eu leio esse texto. É isso que eu entendo aqui quando você passa problema, quando você passa dificuldade. Aleluia, Jesus entende. Aleluia, como Ele está perseguindo a mim, Paulo. Não é que você está perseguindo os irmãozinhos lá, não, você está perseguindo a mim, o Senhor. Aleluia. Essa perseguição aí que você está sofrendo de repente, aleluia, o Senhor está contemplando. As pessoas pensam que estão perseguindo você, mas estão perseguindo a Cristo. Estão perseguindo aquele que o Senhor escolheu para propagar o Evangelho e ganhar almas para o reino dEle, para a glória do nome dEle. Então não temas, porque Jesus Cristo, Ele defende a nossa causa se você confia nele. E quando nós vemos aqui a conversão de Saulo de Tarso, meus irmãos, ele passa por um processo difícil. Ele é até desacreditado, porque ele perseguiu os cristãos, ele matava os cristãos. Quando nós chegamos aqui no capítulo 26, ele está diante do rei Agripa, e ele começa a contar o seu testemunho. Mas diferente do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, esse versículo 14 que nós lemos aqui, meus irmãos, a Bíblia nos fala que dura coisa era para Paulo, para Saulo, lutar, ou seja, recalcitar contra os agrilhões. Veja só, irmãos, a observação aqui. Para Deus, Paulo estava sendo tratado como se fosse um lobo bravo, um lobo selvagem, um animal a ser domado. Agrilhões é para quê? É para domar animais. Eu não quero aqui explicar sobre arado, sobre essas questões agrícolas, porque eu não entendo muito disso, mas de uma forma simplória, meus irmãos, esse agrilhão aqui era usado para tocar ali, meus irmãos, em animais, para domar. Aqui é claro que é de uma forma alegórica, metáfora, uma metáfora aqui que Paulo está usando, não é de uma forma literal. Aqui, Paulo não, Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, aleluia. Mas, meus irmãos, esse homem era dessa maneira. Quem sabe dos agrilhões que tocava a vida de Paulo foi quando ele olhou a morte de Estevão. E ele resistia. Em todo o tempo, nós vemos aqui pelo texto que ele era um homem resistente. Ele era um homem que mesmo com os agrilhões, que mesmo que nós não sabemos o que é, que vinha ao encontro dele para confrontar ele, para ferroar ele, para tocar nele, ainda ele matou, ainda ele perseguiu, ainda ele votou, ele consentiu com a morte de seguidores de Cristo. Quantos de nós, irmãos, era resistente ao Evangelho? Quantos de nós que Deus com seus agrilhões tocava a nossa vida e nós era resistente? Você era resistente, eu era resistente, mas eu creio assim, meus irmãos, chega um momento que nós bate em porta, nós corre para cá, corre para lá. Como que é o tema, aleluia, dessa série que nós estamos vivendo aqui? Jesus é o que nós precisamos, Deus é o que nós precisamos, e é Ele que é suficiente para a nossa vida. Aquilo que Paulo procurou no judaísmo, aquilo que Paulo procurou no farisaísmo, não foi o suficiente para ele, mas Cristo era tudo que Saulo de Tarso precisava para ter, aleluia, uma vida diferente na presença de Deus. Não era religião, Cristo era o que Paulo precisava. Através do Senhor tocar a vida dele, através do Senhor transformar a vida dele, ele viu que Deus, Cristo, era o suficiente para ele, era o que ele precisava de verdade, é o que ele necessitava de verdade. Quantas pessoas resistentes, ele procura a satisfação em tantos lugares, ele procura prazer em tantos lugares, ele procura alegria em tantos lugares, ele procura em tantos lugares, e nós entendemos que tudo que procura em outro lugar que não é Cristo, é prazer transitório, é prazer passageiro. Mas Jesus é o que nós precisamos para ter uma vida abençoada na face dessa terra.
Jesus é tudo. E do momento que Paulo, ele recebeu Cristo na tua vida, ele mudou radicalmente. Embora ele sendo judeu, embora ele entendendo sobre a Torá, sobre a Bíblia do judeu, que não tem os livros do Novo Testamento. Você que está aqui nessa noite, saiba que Jesus é o que você precisa para a sua vida, para sempre. Saiba que Cristo, mesmo com tudo que nós viveu lá atrás, porque não é fácil, eu que tive uma vida um pouco complicada, né? Às vezes eu chegava em algum lugar, será que é crente mesmo? Né? Quem me conheceu no passado, meus irmãos, olha hoje para mim, eu estou dando um exemplo da minha pessoa, para ficar mais fácil, não falar dos outros e falar bobagem, né? Então vamos falar de mim. Compreende, meus irmãos? Percebe? Aí quantos lugares eu não cheguei e as pessoas falaram, será? Aconteceu com Paulo. Mas realmente, meus irmãos, esse processo, gradualmente que aconteceu na vida de Paulo, de Deus tocar a vida deles com os agrilhões, a vida dele com a forma que Deus quis tocar, a conversão dele, a transformação dele, ficou 3 dias, sem comer, sem beber, ficou cego, mas Deus usou lá o Ananias, foi lá na onde que Paulo estava mesmo receioso, que Ananias estava receoso, falou, o quê? Esse homem veio aqui para matar, esse homem veio aqui para fazer o mal, é uma pessoa ruim, é uma pessoa mal, mas Deus usou ele, foi lá, colocou a mão na cabeça de Saulo, orou por ele, ele caiu como escama dos seus olhos, e ele começou a ver, e realmente Ananias viu que o Espírito de Deus entrou sobre a vida de Paulo, para transformar a vida dele. Ele era uma fera, Paulo, era um lobo, e de lobo, ele virou cordeiro, meus irmãos, de lobo, ele virou uma pessoa mansa, humilde, sincera na presença do Senhor, até ao ponto de padecer perseguição, pelo amor do nome de Jesus agora. Ele mudou, só que muitos não acreditavam que ele tinha mudado, ficava com o pé atrás, mas Paulo sabia da entrega que ele entregou para Deus, no seu coração, a sua vida. Não olhe para isso, meus irmãos, para a desconfiança das pessoas, porque Paulo sofreu isso. Jesus, ele conhece o mais profundo de nossos corações, e ele sabe no nosso interior o quanto nós procuramos se converter a ele. Paulo se converteu de verdade. Como eu disse aqui, Paulo, pela profissão que ele recebeu da cultura, né, que eu disse aqui brincando com os irmãos, que ele tinha a profissão de fazer tenda, né, ele se converteu de verdade, né, abandonou a contenda, abandonou aquelas coisas que ele praticava velha do passado, que não poderia ajudar ele em nada, ou seja, foi uma transformação tremenda. Ele entendeu que Cristo era tudo para ele, ao ponto de dizer que o morrer é lucro e o viver é Cristo, meus irmãos. Ele não se importava mais com a morte, ele não se importava mais de incorrer os riscos. Ele conversou com o rei, no capítulo 26, no capítulo 27, ele é conduzido à Itália, a Roma. Por que Roma? Porque Roma era uma cidade muito importante da época, e ali ele ia conseguir propagar o evangelho, ia falar da palavra de Deus. Eu acredito que um grande número de pessoas poderia ser tocada por Jesus, o gentio. Paulo é o pregador do gentio, daqueles que não têm a nacionalidade judaica, de judeu. Nós, por exemplo, nós não tínhamos direito da salvação, nós não tínhamos direito de ser chamado filho de Deus, mas começou ali, a palavra de Deus foi pregada, e o evangelho hoje está na nossa vida, através da fé desses homens. O capítulo 27 vai falar que Paulo vai para um naufrágio, meus irmãos, e ele passa tribulações, dificuldade, diante daquele naufrágio, mas o ministério que Deus havia determinado para Paulo, para pregar para gentio, para pregar para rei, cumpriu. Deus cumpriu a tua palavra, quando Deus falou que ele ia ser algo valioso, um vaso importante para Deus, e assim o Senhor cumpriu, meus irmãos.
na vida de Paulo como um grande missionário. E hoje a palavra de Deus chegou até a nós pelo teu poder. Naquela época não tinha igreja. Paulo que começou a abrir as igrejas. Paulo que começou ali, meus irmãos, falar de uma forma, cuidar, ensinar. Não é mesmo diante dos problemas que nós vemos a igreja, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que nós lemos, nós vemos a igreja problemática, e Paulo estava lá para defender a causa, padecendo e sofrendo pelas mesmas perseguições que ele perseguiu. Agora ele estava sendo perseguido por falar do amor de Deus. Quanto tempo nós vamos ter, meus irmãos, que ser resistente àquilo que Deus tem para a nossa vida? Paulo, ele viu o quanto era importante ele padecer pelo nome de Jesus. Às vezes as pessoas perguntam para mim, hoje muitas pessoas, eu acho interessante até a sinceridade das pessoas, falam, nossa, o irmão deficiente visual, é cego, mas o que o irmão faz? Irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês, não é questão de eu ser cego, não é questão de eu não ver, é porque eu entendi o evangelho, é porque eu entendi o chamado, e eu sei que não é uma limitação que vai impedir de eu propagar aquilo que Deus quer através da tua palavra. Não é um problema, não é uma luta, não é uma perseguição, como Paulo foi perseguido, como Paulo perseguiu, que vai impedir de você fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida, se você quiser, claro. Se você dá um passo para o Senhor. Eu podia muito bem estar na minha casa agora, acomodado. O pastor falou, irmão João, uma palavra. Eu falo, não, pastor, palavra. Eu falou, pastor, deixa comigo que eu vou lá. Porque nós confiamos no poder do nosso Deus, igreja. É isso que eu quero passar a vocês. Diante desse todo processo que Paulo passou, ele foi resistente, ele sofreu, porque a vida sem Jesus é muito mais difícil, igreja. A vida com Jesus nós passamos luta, como Paulo passou. Atos 16, ele foi açoitado, foi para a prisão, foi arrastado pela rua, suas vestes rasgadas, sofreu, não é? Percebe, meu irmão, o quanto esses homens foram pessoas que padeceram pelo evangelho. Eles não tinham o que nós temos hoje, um avião, um ônibus, um carro para viajar. Eles não tinham, mas olha o que eles fez com o que eles tinham. Foram em muitos lugares propagar a palavra de Deus, e almas se renderam ao Senhor. E olha o que nós temos na nossa mão hoje, e olha o que nós não fazemos. Nós temos tudo e não fazemos quase nada. Não é nada. E eles não tinham nada e fazia tudo. Percebe a diferença, meus irmãos? Então é isso, Jesus é o que nós precisamos. Se nós temos Jesus, se nós temos Deus na nossa vida, o eu sou, pode ter certeza que nós vamos avançar, que nós vamos prosseguir, e que nós vamos também, como Paulo, ganhar vidas para o Senhor, almas para o Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fica de pé, meus irmãos. Vamos ver se eu consigo tirar esse louvor aqui, é muito antigo, não sei se vocês conhecem, só um pedacinho, já estou terminando. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que mesmo sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é. Foi no Calvário
que mesmo sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Foi no Calvário que o Senhor derramou o teu sangue. Assim como o Senhor foi ao encontro de Saulo e converteu a vida dele, toca nossas vidas a cada dia, Senhor. Meu Deus, abençoa a igreja, obrigado pela tua palavra. Quantos agrilhões, meu Deus, que o Senhor vai ter que tocar a vida das pessoas, para que as pessoas possam estar na tua presença. Quanta resistência, Senhor, mas vem abençoar a nossa vida. Eu sou grato pela tua palavra, eu sou grato, Senhor, por essa oportunidade, eu sou grato por tudo. Abençoa a igreja, que nós possamos, com o que nós temos, se esforçar um pouquinho mais, meu Deus, para nós fazer aquilo que o Senhor quer, através da palavra, através das vidas, para que as vidas venham, meu Pai, ser tocada pelo Senhor, estar na tua presença. Obrigado, Senhor. Essa é a minha oração que eu te peço, meu Deus, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de uma forma abundante, em nome de Jesus. Que essa oportunidade, os irmãos podem exaltar Jesus com as palmas que ele merece. Glória a Deus. Quantos estão abençoados? Diga amém. Que Deus continue abençoando nosso irmão João. Hino muito bonito também agora no final. Queria cantar, João, mas não é do meu tempo. Que Deus abençoe o João. João, homem de Deus. Liguei para ele agora à tarde. Mandei uma mensagem, né, agora à tarde. João, você prega hoje? E ele de bate pronto. Opa, pastor, deixa com nós. Isso é bom, né? Isso é bom, estarmos prontos. Nosso pastor presidente, ele tem uma fala que eu acho muito coerente. A frase dele é a seguinte: é melhor você não ser chamado, mas estar preparado, do que ser chamado e não estar preparado. Amém, meus irmãos? Isso para tudo na vida, não é só para pregar não, isso para tudo. Seja uma pessoa pronta, preparada, porque uma hora a oportunidade vai bater na sua porta. Amém? Agora, se quando a oportunidade bater, você ainda for se preparar, aí, irmão, vai passar a oportunidade. Esteja preparado. Amém? Levante as mãos para cima. Sexta-feira, que hora começa o culto aqui? É isso aí. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe. Que o Senhor te dê saúde e paz. Essa é minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vão com Deus, amém? Até sábado aqui.